Pessoal, só retomando aqui a gravação, voltando aqui para o software R, então nós estávamos verificando se há homocedaticidade das variâncias, ou seja, se as variâncias são homogêneas. Então, executando o teste de Bartlett, deu 0,65. 0,65, seguindo a regra de decisão, quando o p-valor for menor que 0,05, rejeitamos a hipótese H0. 0,65 não é menor que 0,05, ou seja, não vamos rejeitar a hipótese H0. Os dados possuem variâncias homogêneas. Então, nesse momento, aqui no nosso fluxograma, só voltar um pouquinho, sair aqui, voltando aqui no nosso fluxograma. Então, testamos na variável resposta distribuição normal, usando o teste Shapiro-Wilk, e variâncias homogêneas, usando o teste de Bartlett. Então, tanto a distribuição normal foi satisfeita, quanto as variâncias homogêneas. Então, como nós conseguimos satisfazer esses dois pressupostos, agora podemos utilizar a nova e o teste de comparação de média. Então, voltando aqui para o R, quando as duas suposições são satisfeitas, podemos usar a análise de variância. Então, vamos usar o comando que está dentro desse pacote, spdes.pt, e aí as hipóteses da ANOVA, já que ela é um modelo estatístico, e um teste. Quais são as hipóteses? H0, as médias dos tratamentos são todas iguais, ou H1, existe pelo menos uma média dos tratamentos diferente das demais. Já volto aqui a falar da regra de decisão. Então, vamos executar esse comando DIC para os nossos tratamentos, para a nossa variável resposta. Os nossos tratamentos são qualitativos. Vamos usar o método de comparação de médias de Tukey. A significância do teste de Tukey é 5%, e a significância da ANOVA, que é o teste F, 5% também. Então, executando essa função, ele nos traz vários resultados aqui. Então, vou ampliar aqui para... Primeira coisa é o quadro da análise de variância. Então, a análise de variância, num delineamento inteiramente casualizado, toda fonte de variação que nós temos, ou ela vem do tratamento, ou é do resíduo. Somando essas duas fontes de variação, a gente tem a variabilidade total do nosso experimento. Esse resíduo é como se fosse uma variação a acaso. Ou nossa variabilidade é explicada pelo tratamento, ou as diferenças que nós verificamos lá é puramente ao acaso. Então, aqui tem o grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, estatística F, e esse PR maior que FC é o p-valor. Então, o quadro da análise de variância é um método que vai calculando por partes até chegar aqui no final, no caso computacional, o que nos interessa é esse p-valor. Então, a regra de decisão, vou voltar aqui, é a seguinte: se esse PR menor que FC, que é aquele valor, né, calculado lá, for menor que 0,05, que é o nível de significância, rejeitamos a hipótese H0. Ou seja, há pelo menos uma média diferente das demais. Então, aqui deu 0,004, isso é menor que 0,05, então, rejeitamos H0 e ficamos com a nossa hipótese alternativa, que existe pelo menos uma das médias dos tratamentos diferente das demais. Na sequência, dentro desse comando, já tem aqui o teste de comparação de média de Tukey, para verificar quem é diferente de quem. Então, se há pelo menos uma média diferente das demais, vamos verificar quem é diferente. Antes de verificar, então aqui está o quadro da análise de variância, e antes de verificar o teste de Tukey, dentro desse comando DIC, ele testa para nós a normalidade dos resíduos e faz de novo o teste de homogeneidade. E aqui, os resíduos possuem distribuição normal, podem ser considerados normais, e as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Então, o pressuposto da análise de variância é que os resíduos tenham variâncias homogêneas e os resíduos também tenham distribuição normal. Então, nós verificamos lá na variável resposta, já foi satisfeita, porém, se lá não fosse, e aqui aqui no resíduo, fosse satisfeita o pressuposto de normalidade e variâncias homogêneas, também satisfaz o que nós precisamos, ok? Sem a necessidade de transformação dos dados. Então, seguindo aqui, temos o teste de Tukey, em que ele nos apresenta os grupos, que indica as letras, né, quem é igual, quem é diferente, os tratamentos, T0, T1, T2 e T3, e a média em cada tratamento. Então, nós pegamos esse resultado do teste de Tukey
e vamos editar essa tabela para que a gente apresente ela da forma mais usual que nós encontramos nos artigos e nos trabalhos. Então, esses grupos aqui, eles sempre vão acompanhar as médias. Então, por exemplo, o T1, média 6,85, a letrinha A. Então, esse resultado está formatado aqui, para facilitar a nossa visualização. Aqui. Então, aqui, construir essa tabela. Tabela sempre tem um título, então, tabela 1, valores médios de pH no solo em cada tratamento. Aí eu tenho a descrição de cada um dos tratamentos, de acordo com a descrição do experimento, e aqui os valores médios de pH acompanhado das letrinhas que saíram lá no teste. Então, o T1, por exemplo, que era sem água residuária, 0 metro cúbico de água residuária por hectare, com adubação química, apresentou a letrinha A. O T0, que também não tinha água residuária e não tinha adubação química, também tem um Azinho. Então, estatisticamente, o T0 e o T1 são iguais. Além disso, o T0 tem um AB, faz com que ele seja equivalente ao tratamento que também tem AB, no caso, o T2. Então, os valores médios de pH do T0 e do T2 são estatisticamente iguais. No teste de Tukey não vale a transitiva. O que isso indica? O T1 é igual a T0, T0 é igual a T2, né? Porque tem letras em comum. Isso não faz com que o T2 seja igual ao T1. Como que nós interpretamos essa, para ajudar nessa interpretação, sempre tem uma nota de rodapé aqui, ó, que guia o leitor para essa interpretação. Então, indica que letras iguais indicam médias estatisticamente iguais pelo teste de Tukey com 5% de significância. Então, sempre que tiver letras iguais em algum tratamento, eles são similares. Então, aqui, olhando o T1, ele tem a letrinha A. Isso faz com que ele seja diferente estatisticamente tanto do T2 quanto do T3. Então, eles não têm nada em comum, então T1, T2. T1 é diferente do T2 e do T3. Porém, o T2 e o T3 são iguais estatisticamente, já que eles têm a letrinha C. E, além disso, se nós olharmos, os teores de pH são menores no T2 e no T3, ou seja, eles acidificam o solo. O que eles têm aqui? Ó? Eles foram adicionados água residuária. Então, os tratamentos com água residuária tiveram essa acidificação no solo, tanto o T2 quanto o T3. O que nós podemos recomendar? Então, nós podemos, claro, conhecendo o contexto do experimento, nesse caso aqui, o T2 passa a ser interessante, porque ele tem adição de água residuária, tanto quanto o T3, porém ele não precisa da adubação química, então não teria esse custo de aplicação nem de aquisição da adubação química. Então, o T2 e o T3, já que fornecem resultados estatisticamente iguais para pH, o T2 pode ser uma condição mais interessante do que a T3. No caso de não ter o interesse de acidificar o solo, o T1, que é esse tratamento apenas com adubação química, ele fornece valores mais básicos para o pH do solo e diferente das condições do T2 e do T3. Então, é essa tabela que nós apresentamos como resultado final, e é ela que vai para o nosso trabalho. A partir dela são discutidos os resultados. Antes de finalizar, quero só mostrar mais um resultado interessante aqui. É possível também a gente calcular os efeitos que cada um desses tratamentos faz na nossa variável resposta. Então, aqui eu crio o meu comando aqui da análise de variância, né, resposta em função dos tratamentos, e aí ele mostra para nós quais são os efeitos desses tratamentos aqui no solo. Deixa eu só dar um enter aqui para facilitar. Aqui, tabela dos efeitos. Então, para cada um dos tratamentos, a gente pode ver, ó, o que nós acabamos de notar lá nos resultados. O T2 e o T3, ele tem um efeito negativo no solo. Ele tem a tendência de diminuir a nossa variável resposta, o pH. Ou seja, são aqueles tratamentos que estão acidificando o solo, diminuindo o pH. Enquanto o T0 e o T1, ele tem esse efeito positivo, ou seja, ele adiciona, ele é um incremento na nossa variável resposta, aumenta os teores de pH nesse caso. Então, muitas vezes a gente pode olhar para os efeitos do tratamento e procurar qual é o tratamento que está tendo mais efeito, ou seja, aquele que está acrescentando mais a nossa variável resposta, ou está decrescendo mais os níveis da variável resposta. Então, é um outro resultado que nós também podemos analisar dentro do nosso experimento. Tudo bem? Então, vou encerrar essa aula aqui, e depois seguimos para um outro exemplo, quando não tem distribuição normal ou variâncias homogêneas. Vamos vir para cá, vamos
encerrar a gravação.